Olá, eu sou o Enki e você está na coluna Yoga Bhavani e o vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos grandes épicos da tradição espiritual indiana, o Ramayana, ou Ramayana, como eles chamam por lá. Ramayana é a história do príncipe Rama e do seu irmão Lakshmana e de sua esposa Sita. Eles viveram durante muito tempo um período conturbado na vida deles, né? Como que isso surge? Como é que isso ocorre? Rama e Lakshmana eram estudantes na escola de um sábio chamado Vishvamitra. Vasishtha instruía os dois no palácio e depois pediu para ele ir estudar com esse sábio chamado Vishvamitra. E Vishvamitra, então, ensinando Rama sobre vários aspectos, Rama e Lakshmana, o seu irmão, sobre vários aspectos da vida espiritual, chega num determinado momento em que eles ganham mais autonomia, mais clareza sobre quem são. E dessa forma, eles saem junto com o seu mestre em peregrinação, onde o mestre Vishvamitra ia visitando alguns lugares. Num desses momentos em que ele estava visitando um rei, ele foi visitar esse rei justo na cerimônia que estava sendo feita para escolher o marido da filha desse rei. Essa menina se chamava Sita. E foi proposto um desafio que era quem conseguisse erguer o arco que o Shiva usou, e mais do que isso, retesar a corda e efetuar um disparo com esse arco, ia ganhar a mão da princesa. Era uma menina muito linda e ela não tinha atributos apenas físicos, mas espirituais da mais alta classe. Ela era como se fosse a encarnação da Mãe Divina, né? do ideal mais puro da espiritualidade. Então ela era uma pessoa muito querida em todos os reinos, todos queriam ser maridos dela. E um dos maiores devotos de Shiva, chamado Ravana, ficou sabendo dessa cerimônia e ele estava embebido dessa condição que foi lhe dada. O próprio Shiva disse, você é um dos meus maiores devotos. E ele então se embebeu de orgulho disso e achava que não precisava de convite para chegar naquela cerimônia. Então, rei por rei, levantou, tentou pegar o arco de Shiva. Ninguém conseguia tirar o arco do lugar, de tão pesado que ele era. E aí o Ravana chega lá e fala, isso deve ser uma balela muito fácil, porque eu já levantei a montanha onde o Shiva está com a minha mão, quem dirá levantar um arco pequenininho? Foi lá e fez toda a força do mundo e levanta o arco, isso aqui. E ele fica indignado porque ele não consegue levantar mais do que isso e joga o arco e todos os reis começam a rir. E ele se sente humilhado então, e dentro da cabeça dele, o Ravana, ele estava numa espécie de, tô de mal de Shiva, ele não quer mais me apoiar, então não vou mais falar com ele. Eu estava mais ou menos assim. E aí ele começou, isso aqui foi uma armação do Shiva, com certeza Shiva fez esse encontro para me humilhar, mas saibam vocês que eu ainda sou o grande cara, isso, aqui. Ele começou a falar de si mesmo como sendo o maioral. Nisso, o irmão do Rama ficou muito indignado com aquela postura e falou, você não tem 1/3 da virtude que meu irmão possui. Você não tem o direito de falar que você é a pessoa mais virtuosa ou a melhor pessoa dessa cerimônia, porque o meu irmão está presente. Então, quando você chegar ao nível do meu irmão, aí sim você pode falar o que você está falando. O Ravana ficou extremamente violento, já pegou a espada e ia partir para cima do menino. O Rama se pôs à frente e falou, calma, esquece, esse rapaz ele é imaturo, ele não sabe o que ele está fazendo, por favor, desculpe o meu irmão, não, tá tudo bem. E aí ele começa a dar panos quentes. E o Ravana, começa de novo a falar que ele é o bom, que ele é o bom, que ele é o bom. Aí o menino não aguenta, o irmão do Rama, e fala, você é um babaca, Fala literalmente uma coisa desse tipo, você é um babacão. E eu acho ainda que o Rama tem que ter o direito de pegar
esse arco, ele tem que passar por essa prova. E ele era um adolescente, 16, 17 anos, né? E todo mundo se pôs a rir. Como um moleque fracote como esse vai levantar um arco? O próprio Ravana falou, eu que levantei a montanha onde o Shiva habita, não consegui, e esse menininho vai conseguir? E aí todo mundo dando risada, mas o irmão do Rama, Lakshmana, fez de tudo para que o pai da Sita permitisse o Rama. O Rama era um rei, né? Era um príncipe, na verdade, mas então foi permitido. E ele chegou, fez uma coisa que nenhum rei tinha feito. Ele fechou os olhos e fez uma oração a Shiva. Ele se conectou com Shiva, porque ele tinha em Shiva a sua própria deidade. Então ele meditava pensando em Shiva, ele tinha um carinho, um amor profundo por Shiva. E Shiva, em contrapartida, tem um amor profundo por Rama. Não sei se vocês sabem, mas nas figuras em que Shiva está de olhos fechados meditando, ele medita em Rama. Ele sempre está meditando na figura do Rama. E Rama, por sua vez, é um dos maiores devotos de Shiva. Ele sempre faz as suas orações em homenagem a Shiva. Então Shiva recebeu aquela oração e com toda a humildade o Rama ergueu aquele arco. Não só ergueu o arco, como retesou, e na hora que ele foi puxar, o arco quebra na mão dele. E desse arco quebrando se escuta um estrondo que abalou, segundo a mitologia, abalou as estruturas, né? Foi longe. Um dos outros avatares, o avatar anterior a Rama, que ainda estava encarnado, chamado Parshurama, que foi quem deu o arco de Shiva para o pai da Sita, sacou? Quem quebrou o meu arco? Não acredito, eu vou lá tomar satisfação com aquele rei, ele não cuidou direito. E aí ocorre mais um evento, mais uma picuinha e o Rama consegue resolver essa situação. Enfim, Rama casa com Sita. Ravana fica muito, muito, muito bravo com isso e resolve raptar a Sita. Depois que Rama, vivendo em exílio, porque ele também sofreu com uma traição, uma espécie de traição no reino, na família dele, e ele foi meio que expulso por uma madrasta a viver 13 ou 14 anos, agora não tenho muita certeza, no exílio. Quando ele estava vivendo no exílio, Ravana rapta a Sita, a engana, transformando o seu próprio corpo no corpo de um sábio. Ele engana a Sita confia que é um sábio e ele consegue raptar a Sita, leva ela para o reino dele. Então, Ramayana é a história da jornada em que Rama e Lakshmana, apoiados por um grande amigo chamado Hanuman, uma pessoa que tem a face de um macaco, eles vão em busca do resgate da Sita. E o Ramayana ele tem uma peculiaridade que é mostrar a figura do Rama não só como uma pessoa virtuosa. A virtude principal do Rama foi não ver diferença entre as pessoas de uma classe social alta e as pessoas de uma classe social inferior, entre os animais e os seres humanos. Então Rama é tido como aquele avatar. Existe uma passagem no Ramayana em que ele constrói uma ponte para ligar o sul da Índia ao Sri Lanka, que é onde o Ravana vivia. Então isso é marcante, porque mostra, na verdade, o caráter do Rama. Rama é visto como aquele, não que criou uma ponte para ligar a Índia ao Sri Lanka, mas aquele que liga os homens, que cria ponte para ligar os homens das mais variadas classes ou castas sociais. Ele é aquele que se faz de humilde, não porque ele está fazendo um tipo, mas sim porque ele não vê diferença entre ele, um rei, e um servente qualquer. Ele trata todos da mesma forma. Por isso, ele foi chamado de Maharaj, o grande rei, que aqui no Brasil ficou conhecido como Marajá, aquele que trabalha, ganha sem trabalhar. Na Índia, o conceito de Marajá ou Maharaj é o grande rei, aquele que não vê diferença entre ele mesmo e o seu povo e, portanto, promove o bem-estar para o povo de maneira igual. Ele é o grande rei, aquele que traz benefício para o povo. Então, Rama consegue salvar a Sita
retorna para a cidade dele, mas o final dessa história não é muito legal. Porque quando ele chega com a Sita para tomar o seu lugar no trono, para ser o rei de fato, as pessoas ficam, essa Sita aí, quem garante que ela não dormiu com o Ravana? Quem garante que ela é pura? Safadinha, safadinha, mandam ela embora. E o Rama então se vê sozinho na amargura desse processo, né, em que a esposa foi para o exílio, e o final acaba com a Sita, estou resumindo bem porque é um texto muito grande, mas a Sita acaba sendo novamente engolida pela terra, ela entrega o corpo, conta a mitologia que a terra abre um buraco e a recolhe, e Rama abandona o corpo, ele pega, na mitologia, ele pega a carruagem dele e volta para o céu. Ele pega a sua carruagem, os seus cavalos e voa em direção ao céu. Ele abandona o mundo. Não termina feliz essa história, mas é uma história muito linda, muito bacana, tem muitos ensinamentos espirituais, principalmente na relação de Hanuman com Rama. Fica aí a dica, busquem esse texto, hoje ele está em domínio público, vocês vão encontrar alguma versão gratuita na internet. Agradeço a você por assistir a nossa coluna Yoga Bhavani. Se você quiser saber mais pormenores dessa história ou quiser tirar alguma dúvida, por favor, deixe o seu comentário no vídeo ou então na nossa página do Facebook, /yogabhavani.enki, ou então no meu site, yogabhavani.com.br. Agradeço muito a você por ter me acompanhado aqui na coluna Yoga Bhavani e espero que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigado, carinho, silêncio, presença. Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hidраyaravinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami.